Boa noite, senhoras e senhores. Eu peço que todos se levantem para que recebamos o cortejo. O cortejo das autoridades que farão parte desta mesa nesta solenidade desta noite. Uma salva de palmas. Por favor. Ao centro, presidindo esta cerimônia cívica, encontra-se o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor honoris causa, Dom Galdino Cottiaro, presidente vitalício nacional da Sociedade Brasileira de Heráldica e grão-mestre do Sodalício Heráldico Internacional. Na mesa de honra, ao lado direito, encontram-se, ao lado direito do comendador Dom Galdino Cottiaro, encontram-se sequencialmente José Luiz de França Pena, secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Patrícia Pena, chanceler ambiental, Dr. Carlos Alberto Estracini, diretor do PROCON, Jorge Betancourt, comendador e chanceler da Ordem, Dom José Alves Filho, comendador e chanceler da Ordem. Do lado esquerdo, Dr. Valdir Antônio Covino, delegado de polícia, Dr. Samir Assad Nasbini, ex-prefeito de Terra Roxa, Milton Costa, presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba, doutora Kátia Schallenberg, advogada e chanceler da Ordem, e doutor Túlio Luigi Farini, comendador Grão Colar. Sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, autoridades constituídas, membros do grão-mestrado e do quadro social da Sociedade Brasileira de Heráldica, demais convidados e amigos que nos visitam pela primeira vez. Saudamos também os amigos telespectadores que nos assistem neste momento através da internet pela TV Câmara Municipal de São Paulo. Em nome do soberano grão-mestre do Sodalício Heráldico, comendador Grão Colar Dom Galdino Cottiaro, bem como de todos os componentes do nosso grão-mestrado, apresentamos-lhes nossas boas-vindas a esta cerimônia cívica que comemora as efemérides do período. Esta solenidade cívica da Sociedade Brasileira de Heráldica é hoje realizada sob a égide e a confiança do nobre vereador desta Casa de Leis, o ex-secretário do Verde da cidade de São Paulo, comendador doutor Gilberto Natalini, a quem apresentamos nossa profunda gratidão. A Sociedade Heráldica, há 58 anos, portanto, há mais de meio século, vem reconhecendo oficialmente e publicamente os méritos de honra, caráter, civismo, dignidade, ética e benevolência de cidadãos prestantes que foram reconhecidos por seus pares e por eles indicados para pertencerem a esta instituição. Nesta oportunidade, em que a instituição se utiliza deste magnífico salão nobre do Palácio Anchieta para a realização deste ato. Eu sou a comendadora Regina Lúcia Ferreira de Assunção Araújo, mestre de cerimônias, honrosamente designada pelo grão-mestre do Sodalício para atuar como a chanceler arauto nesta solenidade, anunciando a outorga de condecorações oficializadas concedidas após rigoroso crivo seletivo sob a égide da nossa instituição, com o objetivo de formalizar o reconhecimento público dos méritos de cidadãos prestantes
que se distinguiram com eficiência e eficácia muito acima da média no âmbito de suas respectivas atividades e áreas de atuação. Em nome da presidência da Heráldica, manifestamos nossa gratidão pela honrosa presença de todos, com destaque para aqueles que vieram de Belo Horizonte. E também de Patrocínio, nas Minas Gerais e do interior do estado de São Paulo. Manifestamos nossa gratidão pela honrosa presença de todos e solicitamos que, por delicadeza, coloquem seus celulares no modo silencioso. E, por oportuno, aproveitamos para, mais uma vez, informarmos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara. As imagens fotográficas oficiais colhidas pelos profissionais que atuam para a Heráldica serão gravadas em CD, bem como a filmagem do evento em DVD, e estarão disponibilizadas brevemente para todos os homenageados e aqueles que manifestarem o seu interesse. Neste instante, anunciamos o início oficial desta cerimônia cívica, que homenageia as mais importantes efemérides do período. Todos os oficiais da instituição estão trajados aqui na nossa mesa de honra, composta pelas autoridades que a hora já nos colocamos. Eles estão trajados com os mantos talares e que se encontram em ofício neste salão nobre, auxiliando a ritualística deste cerimonial na execução dos trabalhos operacionais. Devem ser considerados como parte integrante da mesa de honra. Para a abertura oficial desta cerimônia cívica, passamos a palavra a Sua Excelência, o presidente nacional da instituição e grão-mestre do Sodalício Heráldico Internacional, comendador grão-colar Dom Galdino Cotiaro. Senhores componentes da mesa de honra, membros do nosso quadro social, convidados e amigos da Heráldica. Senhoras e senhores, nesse instante nós evocamos a graça de Deus e, sob a sua proteção, damos por aberta a presente cerimônia cívica que contempla o dia do advogado, o dia do magistrado e as efemérides transcorridas no período. Agradecendo mais uma vez o gabinete do nobre vereador dessa casa, o comendador Dr. Gilberto Natalino, pela cessão desse espaço. Convidamos a todos para que, em pé, reverenciamos as bandeiras, convidamos a todos para reverenciarmos as bandeiras do Império e da República, bem como para entoarmos juntos o hino nacional brasileiro. Que
Para fazer uma alocução, temos a honra de convidar agora o excelentíssimo senhor, presidente da Heráldica e grão-mestre do sodalício, Dom Galdino Cottiaro, para fazer uso da palavra. Então, boa noite a todos. Agora, eu queria mais uma vez pedir escusas pelo fato de estarmos começando um pouco mais tarde do que convencional. Mas não se preocupe, antes das 10 a gente tem que sair daqui. Então, vamos acelerar tudo. O fato é que nós temos a honra hoje de termos presente algumas personalidades ilustres que vieram prestigiar essa casa e essa sociedade heráldica que há 58 anos está fazendo um trabalho de reconhecimento de méritos daquelas pessoas que, de alguma maneira, se sobressaíram e conseguiram sair da média. E, assim sendo, nós estamos de olho neles. E são sempre indicados por pessoas que já fazem parte da nossa sociedade. Assim sendo, é importante que essas pessoas sejam recomendadas e reconhecidas perante os seus pares, porque a sociedade toda brasileira fique sabendo que o Brasil está prosperando de todas as maneiras, mas principalmente dentro de um âmbito interno, dentro dos nossos corações, na esperança de que o país possa sair da situação que se encontra atualmente e conseguir progredir. Somos nós que vamos fazer essa reforma. De alguma maneira, dentro de nós é que tem que começar esse trabalho. E não é muito simples isso. Nós todos sabemos que é muito difícil mexer por dentro. E a gente sabe que é muito importante que isso ocorra. Estamos hoje amparados por algumas das mais felizes situações que o mundo pode ver, porque nós temos um país com paz. E é muito importante isso. Quem vê o noticiário diariamente sabe o que eu estou falando e sabe que nós, graças a Deus, conseguimos, apesar de ser caro a carestia, tudo isso, nós estamos no supermercado, está abarrotado de tudo, muito caro, mas temos, e assim por diante. Então, nós temos que dar graças a Deus, primeiro, ao grande arquiteto do universo, para aqueles irmãos, e a todos aqueles que acreditam que o país pode seguir um rumo um pouco mais adequado de hora em diante, se nós todos fizermos um trabalho interno e tentamos mudar a cada um de nós mesmos todos os dias. Eu queria agradecer e vamos acelerar, contando que vocês sejam reconhecidos de forma agora oficial.
Queremos agradecer a presença ilustre do nosso secretário da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o José Luiz de França Pena, que é meu irmão há muitos e muitos anos, e a senhora dele, Patrícia Pena, que tem sido uma lutadora incansável em prol da mulher. Particularmente, ela faz um trabalho muito interessante, que é tirar a mulher do lugar comum e colocá-la como a protagonista do nosso país. E eu sei que ela vai continuar esse trabalho, que eu conheço já um pouquinho, fazendo com que as mulheres possam entrar na política de alguma maneira, porque toda mulher é uma responsável pela política. Se ela não se ligar nisso, nós estamos perdidos, porque os homens são a maioria e nós sabemos que as mulheres têm mais bom senso. Nós procuramos sempre fazer uma mesa de honra que realmente honra as pessoas de acordo com a diversidade que temos no país. E queremos sempre ter a possibilidade de prestigiar aqueles que realmente merecem e vamos continuar fazendo. Muito obrigado, até mais. Neste momento, teremos um vídeo nos telões. São Paulo comemora 100 anos do brasão oficial da cidade. O símbolo, que pode ser visto nas ruas da capital paulista, levou muitos anos até chegar a uma versão definitiva. Pode até passar despercebido, mas ele sempre está presente nos pontos mais conhecidos de São Paulo, dos ônibus que circulam pela cidade, a sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. A novidade é que este mês o brasão da capital paulista completa 100 anos de história. O desenho original se tornou oficialmente o brasão da cidade em março de 1917, depois de um concurso organizado pelo prefeito da cidade, Washington Luiz. O vencedor foi o trabalho do poeta Guilherme de Almeida com o pintor José Rodrigues. Até hoje, ele é preservado na fachada do Mercado Municipal de São Paulo, um dos pontos mais importantes do município. A frase non duco duco significa não sou conduzido, conduzo, e representa o protagonismo da cidade no estado e no país. Acima das palavras, no centro, um escudo. Nas laterais, ramos de café que simbolizam a principal riqueza da cidade no início do século XX. O braço empunhando a bandeira com a cruz da Ordem de Cristo destaca o papel dos bandeirantes. Já havia, assim, uma movimentação do país todo em torno da nossa capital, onde eram instaladas as indústrias. Então, era um momento de muita pujança. Havia esse espírito de que nós éramos os líderes, que deveríamos liderar. Daí, nós não somos conduzidos, nós conduzimos. Sobre o escudo, a coroa com 3 torres, que mais tarde viria a ser modificada de acordo com os padrões da heráldica, a ciência que estuda a descrição dos chamados brasões de armas. Em 1976, a Sociedade Brasileira de Heráldica recomendou as alterações. O brasão de armas da cidade de São Paulo, já novamente retificado, aparece já com 5 torres aparentes, que no total são 8 torres, que é a dignidade de um município, de uma cidade. Porque, na realidade, o que está aparecendo nesse primeiro brasão é, na realidade, um brasão de armas, onde está ainda com a dignidade de aldeia. Foram 11 anos de debates na Câmara Municipal até que o novo brasão fosse instituído em 1987, durante a gestão do então prefeito Jânio Quadros. Dessa vez, com todas as correções e um novo desenho que desde então simboliza a cidade de São Paulo. Vai ser definitivo, não há mais possibilidade de alterar mais nada, até porque ele é lindo. Convidamos as autoridades da mesa para comporem a Egrégia Comissão de Outorga, que se posicionará de frente à mesa de honra. Por gentileza, senhores.
Já com a comissão formada de frente à mesa de honra, Dom Galdino, eu passo então a chamar as autoridades que serão condecoradas esta noite. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor, grão colado, mérito cívico, comendador doutor Adiel Amâncio Pereira, para ser condecorado com as insígnias superiores do grão colar da Ordem do Mérito. O comendador Adiel Amâncio Pereira é graduado em História e Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi aluno de especialização da primeira turma de tributário da USP, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Experiência de 16 anos no magistério superior nas áreas de direito público e disciplinas fundamentais. Atualmente realiza estudos na área fiscal. Em 2002, recebeu a comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Participação em mais de 30 bancas, trabalhos de conclusão de curso. Em 2010, recebeu a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Atualmente é aluno do mestrado da USP e da UFBA, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Pertence ao escritório Scacchini, em São José do Rio Preto, sua terra natal. Oferece esse prêmio ao seu pai, presbítero Azi, e sua mãe, diaconisa Abigail. Seus irmãos Marcos, Lucas e Damares. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador doutor Valdir Antônio Covino Júnior para ser condecorado com as insígnias superiores da Gran Cruz da Ordem do Mérito. Nascido em São Paulo em 11 de novembro de 63, graduado em Direito em 97 pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Delegado de polícia há 28 anos e 10 meses. Atuou como delegado titular de município de Barra do Turvo, delegado plantonista em Taboão da Serra e em São Caetano do Sul, onde também foi diretor da cadeia, titular de distritos policiais e diretor da Ciretran, titular da Delegacia de Entorpecentes e Grupo Antissequestro de São Bernardo do Campo, divisionário da administração do DECAP e do DENARC, exercendo atualmente as funções de dirigente da APAFO, DGPAD, especialista em Direito Penal, Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal pela Academia de Polícia de São Paulo. Foi professor universitário por mais de 15 anos, lecionando as disciplinas Direito Penal, Direito Processual Penal e Introdução ao Estudo do Direito. É professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, lecionando em cursos de formação, de especialização e no curso superior de polícia. Não precisam economizar nas palavras. Convidamos a excelentíssima senhora comendadora Patrícia Oliveira Pena para ser condecorada com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. A chanceler ambiental Patrícia Pena é uma carioca de muitos lugares desse Brasil. Como designer, levou a luta pela regulamentação da profissão ao Congresso Nacional. Como ambientalista,
conquistou o título de chanceler na defesa da natureza e, como mulher, tem se dedicado há mais de 13 anos no engajamento de mulheres na política. Acredita que o empoderamento feminino só acontece quando a mulher se torna dona de sua própria história e protagonista de sua vida. Assim, tem se dedicado na construção do programa Mulher Candidata, como forma transformadora através de inovação social e empreendedorismo feminino. Sua frase para as mulheres que desejam ser candidatas é: ser mulher é enfrentar desafios todos os dias, e ser candidata é desafiar mais mulheres para a política. Convidamos a excelentíssima senhora Marlene Aparecida Cadamuro para ser condecorada com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Empresária de sucesso, e tudo que faz e fez foi com muito trabalho e muita luta, e tudo sozinha. Tem muito orgulho do seu trabalho, mas, entre tudo, admira na vida, revela grande paixão pela sua única filha, Letícia, com 22 anos, cursando o último ano de Direito da FAAP, que já passou também na OAB. O sucesso dela como empresária teve início há cerca de 30 anos, mas foi há 20 anos para cá, que a empresa cresceu. Começou vendendo vasilhames recicláveis para empresas produtoras de cachaças e bebidas em geral. Depois vieram as garrafas novas. Do negócio que nasceu pequeno, foi crescendo aos poucos. Não foi nada fácil. Sempre muito determinada, batalhadora e guerreira, passou por grandes perdas e provações todos esses anos, mas nunca desistiu. Uma boa brasileira. Hoje, com 60 anos, trabalha 14 horas por dia, acorda às 4 da manhã todos os dias, e enquanto tiver saúde, vai continuar trabalhando. Não pense em se aposentar, jamais. A fé em Deus é inabalável, a humildade e o agradecimento. Este é o grande segredo do seu sucesso. Convidamos a excelentíssima senhora Palmira Piai para ser condecorada com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Consultora pedagógica e educacional, escritora, palestrante em congressos nacionais e internacionais em diversos municípios pelo Brasil, com temas focados em políticas públicas e captação de recursos federais e estaduais, assessorando e realizando apontamentos nos moldes do Plano de Ações Articuladas, sistema estratégico que gerencia metas e ações a serem concretizadas nos próximos 4 anos. Analista de políticas públicas e captação de recursos federais e estaduais pela Undime, São Paulo. Iniciou sua carreira em exatas, trabalhando em bancos e empresas de contabilidade, porém se apaixonou pelas humanas e iniciou seus estudos no magistério, pelo qual aprendeu a amar a mediação entre o aprender e o ensinar. Conquistou tanto esta área que buscou se aprofundar em teorias e práticas, formando-se em letras e pedagogia, além de realizar especializações que aprofundassem este universo da educação. Essa trajetória de trabalho em sala de aula passou para a coordenação, direção, supervisão, assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, aprendendo e conhecendo como as políticas públicas educacionais podem ser influenciadas por meio dos programas federais diretamente na qualidade de ensino das unidades escolares. Por esse caminho, foi convidada a ministrar palestras com temas voltados a políticas públicas educacionais
captação de recursos federais e estaduais, formação continuada de supervisores, diretores, coordenadores e professores e demais frentes essenciais para o êxito na educação de milhares de municípios brasileiros. Seu objetivo hoje é possibilitar uma educação de qualidade mediada em ações de reflexão de impacto, conforme as diferentes realidades educacionais municipais. Uau! Convidamos o excelentíssimo senhor comendador Paulo Tadeu Rodrigues Rosa para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, nascido em abril de 71, em Ribeirão Preto, é filho do casal Neuza Aparecida de Melo Rosa e Manuel Rodrigues Rosa, casado com Eliane Ferreira. No ano de 92, formou-se em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. No ano de 96, obteve o título de especialista em Direito Administrativo pela Unip. No ano de 2001, obteve o título de mestre em Direito pela Unesp. Juiz de Direito titular da 2ª AJME desde o ano de 2005. Autor do Código Penal Militar comentado, artigo por artigo, parte geral e especial, e do Direito Administrativo Militar, todos pela editoria Líder. Editora. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Emerson da Silva Abade para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Nascido na cidade de São Paulo, em Jaçanã, onde passou sua infância, adolescente e parte da vida adulta. Completou o ensino fundamental no Educandário São Paulo da Cruz e concluiu o ensino médio na Escola Estadual Eurico Figueiredo. Graduou-se em Direito na Universidade Mackenzie e pós-graduou-se em Direito Público na Escola Superior da Magistratura em São Paulo. Em 92, ingressou no Serviço Público Municipal como Guarda Civil Metropolitana. Posteriormente, em 2001, ingressou na Polícia Civil como escrivão de polícia, prestando concurso para delegado de polícia em 2003. Hoje, aprovado, prestou concurso para delegado de polícia no ano de 2003. Aprovado, iniciou a carreira de delegado na cidade de Guarulhos. Posteriormente, atuou nas cidades de Birigui, Araçatuba, Avanhandava, Presidente Venceslau, Viradouro e Terra Roxa. De 2012 a 2014, permaneceu mobilizado na Força Nacional de Segurança Pública. Convidamos o excelentíssimo senhor Vanderlei Salgado de Paiva para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Vanderlei Paiva, bacharel em Direito pela Faculdade de Minas, pós-graduação pela Faculdade de Direito Sete Lagoas. Desembargador do Tribunal de Contas de Justiça, senhores, de Minas Gerais, juiz de Direito desde 93, professor universitário desde 1981. Convidamos o excelentíssimo senhor Rames Salam. Nasceu em outubro em Baalbek, no Líbano.
Concluiu seus estudos primários e secundários nas escolas e colégios, Seminário Santa Ana e Colégio Oriental. E foi graduado pela Universidade Libanesa de Direito em 66, e inscrito na Ordem dos Advogados de Beirute no mesmo ano, continuando a exercer a profissão de advogado até esta data, especificamente com os descendentes de libaneses no Brasil, avaliados em 8 milhões. Durante a Guerra Civil Libanesa, ele emigrou para o Brasil, onde, graças ao seu domínio de 4 idiomas, o árabe, o francês, o inglês e o português, foi correspondente da revista The Bankers e redator em chefe do último jornal diário árabe na América Latina, Notícias da Pátria. Ele foi nomeado presidente do Conselho de Cultura de Campos do Jordão e, em 2009, foi nomeado pela 3ª Vara Civil Central de São Paulo como administrador judicial. Em 16, recebeu a Ordem do Mérito por ter concluído 50 anos de advocacia por excelência. Podem bater. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio, José Maria de Abreu Fabres Júnior, para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. José Maria de Abreu Fabres Júnior, nascido em São Paulo em 81, residiu na capital paulistana até a idade de 18 anos, quando se mudou para Juqueí. Atuou no setor de entretenimento social. Passados 10 anos, retorna à capital, onde passou a dedicar-se à vida pública. Desde então, exerceu o cargo de assessor parlamentar nesta Casa Legislativa. Após a conclusão do curso universitário, exerceu atividade política social junto com Fernando Alfredo e Bruno Covas, entre outros. Atualmente trabalha na Secretaria da Prefeitura Regional Casa Verde, onde exerce a supervisão de planejamento urbano e cumpre o dever de bem servir a sociedade no âmbito social e político. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Mestre Júnior para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Delegado de polícia de classe especial, responsável pela 8ª região policial da capital paulista. 42 anos de serviço policial e 32 anos de atividade letiva junto à Academia de Polícia. Professor de Direito Penal em várias faculdades de Direito. Ocupou a diretoria de polícia nas regiões de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Piracicaba. Honorárias recebidas: cidadão paulistano, Câmara Municipal de São Paulo, 98, cidadão rio-pretense, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, medalha do Pacificador, Exército Brasileiro, e medalha dos veteranos MMDC, de 32. Convidamos o excelentíssimo senhor Leonardo Barém Leite para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Leonardo nasceu em 8 de junho de 66, é gaúcho, de Porto Alegre, de família gaúcha e uruguaia, dedicada basicamente à agropecuária, com núcleos familiares no Brasil, em Dom Pedrito, Santana do Livramento e Quaraí, além do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filho do Dr. Fernando Gonçalves Leite, advogado e administrador de empresas, já falecido, e da doutora Elisene Barém Leite, psicóloga, pedagoga e psicopedagoga, mudou-se para São Paulo ainda pequena em função de transferência profissional de seu pai. Já morou em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Toulouse e Paris, Wallstadt, Alemanha e New York, tendo vivido a maior parte de sua vida até o momento em São Paulo. Casou-se, mas não teve filhos e é divorciada. Frequentou o Colégio Visconde de Porto Seguro e logo descobriu a paixão pelo direito dos negócios, área em que fez carreira e conquistou grande destaque, tendo estudado Direito na Universidade de São Paulo, São Francisco, e sendo pós-graduado em diversas concentrações como Administração e Economia de Empresas, Law and Economics,
e Gestão de Serviços Jurídicos pela Fundação Getúlio Vargas, Direito. Convidamos o excelentíssimo senhor Evandro Collen, para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Neto de portugueses, José Manuel Coelho e Palmeira Dias Coelho, que vieram para o Brasil em busca de novo mundo, tiveram a filha Elizabeth Dias Coelho, que viria se casar com Alberto Póstumo Collen. Seu pai era fazendeiro e desde muito jovem vivenciou a lida no campo. Sempre foi um amante da vida rural, porém as dificuldades enfrentadas, ocasionadas pela falta de chuva, a desvalorização do homem do campo e a necessidade de oferecer melhores estudos para suas filhas o levaram para Belo Horizonte. Após ter se formado em marketing e sua filha em publicidade e propaganda, sabendo da necessidade de apresentar e valorizar a região do centro e norte de Minas, esquecida pelas autoridades, resolveu criar o site Portal 135, visto que somos privilegiados pelas belezas naturais e a nossa cultura regional. Pode bater. Convidamos o excelentíssimo senhor Sérgio Murilo Braga para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, professor processualista. Em 2015, foi reeleito presidente da Caixa de Assistência para o próximo triênio. Criador do programa Minas Digital, Plano OAB Saúde, faça justiça à sua saúde, com brilhante trabalho desenvolvido em prol dos advogados mineiros. Uai! Convidamos o excelentíssimo senhor Luiz Henrique Zago para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Natural de Dois Córregos, São Paulo, nasceu em 50, estudou até o 2º grau em escolas públicas naquele município. Ingressou na Polícia Civil em 1972, ocupando o cargo de escrivão de polícia. Formou-se bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba em 74. Ingressou na carreira de delegado de polícia em 76, trabalhando nos municípios de Macatuba, Dois Córregos, Rio Claro, Campinas e Piracicaba. Reside em Piracicaba, onde atua por mais de 30 anos. É mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, professor universitário e professor da Academia de Polícia de São Paulo. É com orgulho um dos policiais mais antigos em atividade no Estado. Convidamos o excelentíssimo senhor Rubel Takeo Tanaka para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Rubel Takeo Tanaka, nascido em Osasco, cursou Direito na Universidade de Ibirapuera, UNIB, graduando-se em 2002. Laborou por 7 anos na ANDIF, Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro, atuando na defesa de consumidores lesados por práticas bancárias abusivas. Atualmente cursa o 7º semestre na grade de Psicologia nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU.
Convidamos o excelentíssimo senhor Gilson Machado de Lima para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá. Gilson é administrador, editor proprietário da editora Líder, em Belo Horizonte, Minas Gerais, editor nas áreas jurídicas, sindicais e contábeis, fundador e diretor da Central dos Sindicatos, cursos, edições e eventos, estrategista e empreendedor em edições personalizadas. A editora Líder, sob seu comando, lançou alguns best-sellers, entre eles Como Julgar, Como Defender, Como Acusar, Código Penal Militar Comentado, Manual e Prática da Teoria dos Sindicatos, entre outros. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador Aparecido Donizete Piton para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. O advogado especialista em direito bancário e defesa do consumidor, Donizete Piton, se formou em Ciências Sociais e Jurídicas em 83 pela FMU e atuou no mercado financeiro por 18 anos, além de atuar por 5 anos no Tribunal do Júri. Piton idealizou e fundou o Instituto ANDIF, inicialmente denominado Associação Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras, atualmente Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro. Sendo presidente do Instituto ANDIF e consultor jurídico, ele profere conferências, ministra palestras e cursos em todos os estados e municípios da União. Como reconhecimento de sua dedicação em conscientizar e ajudar os consumidores brasileiros, Donizete já foi solicitado por diversas vezes a escrever artigos para jornais e revistas, além de receber homenagem de vários setores da sociedade, como a Sociedade Brasileira de Heráldica Medalística, Cultural e Educacional, que lhe outorgou o grau de Comendador da Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. Foi escolhido a personalidade brasileira dos 500 anos, evento conferido pelo Centro Empresarial e Cultural do Estado de São Paulo. Também recebeu a medalha Ulisses Guimarães pelos relevantes serviços prestados à comunidade, conferido pela Ordem dos Parlamentares do Brasil, e o troféu Personalidade Destaque do ano 2002, conferido pela Câmara Municipal do município de São Paulo. Convidamos o excelentíssimo senhor Milton Costa para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Milton Costa é presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Piracicaba e região. Convidamos o excelentíssimo senhor Convidamos o excelentíssimo senhor Ronaldo Soares para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral.
É comendador da Heráldica e diretor-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Patrocínio e Região. Jornalista, editor proprietário do jornal eletrônico Diário de Minas e do jornal impresso Cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. É membro do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Patrocínio e diretor-secretário da CEPALP, Central de Penas Alternativas do Fórum Criminal da Comarca de Patrocínio. Convidamos o excelentíssimo senhor Exídio Rafael de Almeida para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Nascido na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, em 78, iniciou sua trajetória profissional aos 14 anos, atuando como auxiliar administrativo. Em 96, se formou técnico na área metalúrgica e começou a atuar na área administrativa de uma grande empresa desse segmento. Formou-se em 2001 em administração e, através das experiências já adquiridas nas empresas que atuou, começou a cogitar a ideia de investir em um negócio próprio. Com perfil empreendedor, buscou oportunidades no mercado para fundar sua própria empresa, quando no ano de 2005 começou seu próprio negócio voltado na sua área de metalurgia, negócio esse iniciado junto à incubadora de empresas de Piracicaba, apoiado pelo SEBRAE, Fiesp e Prefeitura de Piracicaba. Com o passar dos anos e o crescimento de sua empresa, dado ao apoio dessas instituições, começou a atuar em outras áreas, tanto em projetos individuais quanto em projetos com parceria de outros empresários. Atualmente, dirige um conglomerado de empresas de variados segmentos, metalúrgico, agropecuário, serviços e comércio, pelos quais desenvolve trabalhos por todo o território nacional através de suas indústrias e comércios distribuídos estrategicamente em 4 estados da federação, gerando emprego e renda, sendo eles São Paulo, Rio, Pará e Tocantins. Convidamos o excelentíssimo senhor José Ricardo Ricobello para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Iniciou sua trajetória profissional no ano de 1988, trabalhando na empresa metalúrgica fundada por seu pai, Antônio Carlos Ricobello. Com os trabalhos e experiência adquirida ao longo dos anos e seu espírito empreendedor, passou a conduzir a empresa num processo de crescimento aliado à diversificação de negócios. Atualmente, José Ricardo é presidente do grupo Induscom, que atua nas mais diversificadas áreas, tais como metalurgia, transporte, construção civil, locação de equipamentos pesados, tanto industrializando quanto comercializando seus produtos, contribuindo assim na geração de emprego e renda, tanto no estado de São Paulo quanto em outros estados da federação. Convidamos o excelentíssimo senhor Carlos Alberto Strassini para ser condecorado com as insígnias da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Advogado, formado pela FMU em 88, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, diplomado em Direitos Humanos Internacional, diplomado em Criminologia, 25 anos de atuação como advogado nas áreas penal, civil, consumidor e trabalhista.
diretor do PROCON Municipal de Taquaritinga, de 2001 a 4, presidente do Conselho de Segurança por 10 anos, vereador de Taquaritinga, de 2001 a 2009, coordenador da assessoria especial do Gabinete dos Secretários de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de 2007 a 2015, chefe de gabinete da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, de julho de 2015 até julho de 2017, diretor executivo interino da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, de julho de 2015 até julho de 2017, diretor executivo interino da Fundação PROCON do Estado, de fevereiro de 2016 a julho de 2016, diretor de programas especiais da Fundação PROCON do Estado, título de comendador cedido pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística com a medalha Visconde de Mauá pelo bicentenário de seu nascimento em 18 de abril de 2013. Membro efetivo do Conselho da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, nomeado pelo senhor governador em fevereiro de 2016, e membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador Aníbal Araújo Moura para ser condecorado com as insígnias da Medalha da Ecologia. Então, neste momento, eu vou convidar os diplomados para que venham à frente. Doutor Amaury Fernando Broto Fiorini, Antônio Gonçalves Filho, Doutor Edson Pereira, Duone Engelmann, Doutor Márcio Renato Menite Silveira, Marcos Maia, Doutora Marlene Aparecida Cadamuro, Doutor Maurício Borges Ferreira, Doutor Nivaldo Polinário, Paulo Ferreira de França, Pedro Vitor Melo Costa, Doutor Raul Carlos Rodrigues. Eu gostaria de nominar a convidada, doutora Raquel Kabashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que foi impedida de estar aqui por participar do simpósio da Polícia Federal em Salvador e mandou representando delegada sindical Jaqueline Valadares. Obrigada, Jaqueline. Encontra-se aqui. Por favor, eu convido à frente Ivone Engelmann. Eu, neste momento, peço que os senhores retornem ao seu lugar. Não, ainda não. Por favor, fiquem. Nós vamos fazer fotos. Eu vou passar a palavra ao comendador da audiência. Como eu prometi, a gente vai encerrar antes das 10. Queria pedir e apresentar escusas àqueles que não ficaram muito contemplados com a nossa sistemática cerimonial, mas nós vamos melhorar. Já temos 58 anos. Antes de completar 60 anos, idade, né? Aí vai ficar melhor. Contamos com a ajuda de todos para isso e vamos agora formar
nas Minas Gerais. Se Deus quiser, e meus irmãos aqui realmente vieram de tão longe a abarcarem essa responsabilidade, né? Quero agradecer Dilson, que é um baluarte nosso, a quem nós vamos agora, nesse instante, otorgar também a Cruz da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Alves Cabral, aqui mesmo. Por favor, venha até aqui. Mas o precursor de tudo isso, Ronaldo Soares, por favor, chegue até aqui para que todos vejam você. Ronaldo Soares, de patrocínio, um sindicalista do Sindicato dos Comerciários, que linkou o Belo Horizonte, e temos aqui hoje as grandes autoridades judiciários e advogados dessa terra maravilhosa que é Minas Gerais e que nós vamos expandir. Temos também alguns irmãos nossos aqui, que também de Minas, o irmão José Alves, que está aqui presente, e o irmão, na outra ponta, nós temos Afonso Henriques, que é um dos nossos chanceleres mais importantes. Temos também, sempre não foi citado, o nosso querido irmão Brandão, Camargo Brandão, Edson Camargo Brandão, um advogado brilhante. Se deixamos de citar mais alguém na mesa, peço desculpas, e aqueles que trabalharam aqui um pouco que de forma que não foi tão aparente, mas foi, que é o caso do nosso irmãozinho Elcio, né? O Elcio é uma figura que tem nos ajudado tanto e tanto e tanto na política até, porque ele se relaciona muito bem com todos os partidos, mas pertence a um dos partidos que tem a grande proeminência no Brasil hoje, por não estar essa leva aí que, infelizmente, está sendo citada em todos os canais. Nós vamos evitar citar o nome porque nós não o fazemos. Não precisa. Aqui, é só verificar quem é o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, vocês saberão por quê. Agora, queria então agradecer a todos e solicitar aqueles que foram agraciados aqui, viessem à frente, sem antes agradecer a presença do prefeito de Terra Roxa, aqui presente, que viajou 450 quilômetros para prestigiar o delegado de polícia da cidade, Marcelino Alves. Muito obrigado, Pedro. Temos também a presença do pessoal de Jundiaí, né, que está aqui representado, com a Rosicene e o seu excelentíssimo marido, que tem nos auxiliado tanto também, Ricardo. Não vou citar um nome, não é complicado. Queremos só que façam a gentileza de vir à frente. Aqueles que hoje foram condecorados devem subir aqui, vamos inverter. Os que foram agraciados hoje, que foram diplomados hoje, por favor, subam aqui para fazer uma foto conjunta. Os senhores continuem aqui. Os que estão de manto, vamos inverter hoje. Aqui na frente, aqui mais frente. Ao centro. Pessoal de Minas, por favor, fique à frente e continue aí. As pessoas que são os nossos chanceleres continuam onde estão mesmo. Só vai o nosso irmão comendador José Luiz França Pena ao seu lugar novamente, só para fazer a foto, porque é pouquinho, a hora que compor todo mundo. E o jovem B, ou seja, Ben Temcom, que é o nosso cientista presente aqui. Ok? Mesmo local, eu vou lá para fazer a foto também. Todos estão aí, inclusive os diplomatas.